Evangelho, sexta-feira da segunda semana do Tempo Comum. Hoje, memória de São Vicente, mártir diácono, e São Vicente Pallotti, sacerdote. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram até ele. Então Jesus designou 12 para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12, Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sexta-feira da segunda semana do Tempo Comum. Hoje, memória de São Vicente, diácono e mártir, e São Vicente Pallotti, sacerdote. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, é com grande alegria que hoje a liturgia celebra a memória desses dois importantes santos da tradição da Igreja. Em momentos bem distintos, São Vicente, diácono, faleceu mártir durante a perseguição de Diocleciano no início do ano 300. E São Vicente Pallotti nasceu em 1795. Um período muito difícil em que toda a Europa sofria os efeitos da ebulição napoleônica após a Revolução Francesa. O que os dois têm em comum, além do nome de Vicente? O fato de que aquele amou Cristo e por ele serviu a Igreja em cada um de seus irmãos, sendo levado ao martírio nas terras espanholas. E o outro amou e cuidou, e com um coração intensamente apaixonado por Jesus, como ontem falávamos da nossa querida Santa Inês, São Vicente Pallotti, sacerdote romano, último sacerdote romano santo. Depois de São Vicente Pallotti não teve mais nenhum santo da cidade de Roma. E São Vicente foi ordenado sacerdote em 1818, jovem, e trazia consigo um zelo ardentíssimo pelo bem da Igreja, e notava de maneira muito clara a importância de retomar a missão evangelizadora da Igreja, protagonizando de maneira particular a figura dos leigos. Os leigos, num grande apostolado católico, tínhamos passado pelo período da Revolução, a perda dos espaços de culto, as igrejas confiscadas, as igrejas incendiadas, o patrimônio da igreja vilipendiado pelas ocupações napoleônicas, depois na sequência da Revolução. Tivemos tantas perdas materiais, perdas humanas, e uma grande dispersão, porque junto com tudo isso se acende o espírito separatista, que cria um ar ou um desejo de vingança e de retaliação, assumindo para dentro do agir dos cristãos aquilo que não vem de Deus, bem como se abrem as janelas para que sopros de heresia, ou seja, de retaliações da doutrina aconteçam na tentativa de propor uma retomada ou um ar novo diante de tudo aquilo que se passou contra a Igreja. Mas ao mesmo tempo o Senhor suscita no meio do seu povo sofrido homens e mulheres com um coração ardoroso para defender o bem da Igreja e para defender, sobretudo, a fé e o credo da Santa Mãe Igreja. Homens e mulheres que vão se colocar à frente para cuidar da vida espiritual e do anúncio da doutrina, da sã doutrina,
em meio aos povos. E ali se encontra São Vicente. Padre, ele saiu em missão, então ele foi um grande missionário? Não foi um grande missionário, mas foi um grande promotor do coração missionário em toda a igreja europeia, particularmente na cidade de Roma. São Vicente trabalhou, se eu não me engano, no seminário romano como diretor espiritual e também no seminário da Propaganda Fidei, o seminário urbaniano, o grande colégio, o grande colégio urbaniano que recebia jovens de todo o mundo que vinham receber a formação para partir em missão. E ali o Senhor levou São Vicente Pallotti como sacerdote de um coração ardente, um desejo vivíssimo de anunciar Jesus, de levar os jovens que estavam chegando, os jovens sacerdotes, aqueles que iam receber a formação sacerdotal, a realmente abraçar com tamanha intensidade e amor Jesus e o Evangelho. E colocar tudo de si para uma formação bem feita, na sã doutrina, para o conhecimento das verdades teológicas, para a defesa do credo e para o exercício da missão, mas uma missão protagonizada por um coração que se deixa totalmente possuir por Deus, que diz, como a nossa pequenina Santa Inês, quero ser todo teu, quero ser toda tua, meu Senhor. Então, olha, meus irmãos, que coisa fantástica, porque ali começa o empenho, esse empenho, digamos assim, pastoral de São Vicente, foi decisivo para o seu coração conhecer e ao mesmo tempo se deixar conduzir por Deus para gerar uma grande ação, uma grande união do apostolado católico, como será chamada, envolvendo leigos de todas as partes para a formação da fé. É preciso e urge, que é uma palavra muito usada em Roma, urge o tempo de anunciar Cristo vivendo intensamente o Evangelho, de anunciar Cristo com um coração totalmente dele. São Vicente Pallotti tinha duas características que muito me chamam a atenção. Um amor extraordinário pelo Santíssimo Sacramento e uma devoção a Nossa Senhora incomparável. Querido irmão e irmã que está se preparando para o sacerdócio, você, meu irmão, que é sacerdote, caríssimos irmãos e irmãs leigos, irmãos e irmãs consagrados, particularmente nós, religiosos e religiosas, temos a Santa Eucaristia e espaços privilegiados nas nossas comunidades paroquiais, nas nossas casas de formação e nas nossas comunidades religiosas para adorar a Santa Eucaristia e prestar o culto e a devoção amorosa e delicada, sensível à Virgem Santíssima. Um coração que se deixa conduzir por Deus se entrega completamente nas mãos da Virgem Maria. Queremos ser grandes homens e mulheres de apostolado? É fundamental que sejamos grandes devotos da Santíssima Mãe de Deus. É fundamental que olhemos para a Virgem Santíssima e consagremos a ela o nosso itinerário. Porque veja, meus irmãos, olhemos o Evangelho de hoje. O que está acontecendo no Evangelho de hoje depois dessa bela maratona de 3 grandes mártires que estamos celebrando desde o dia 20 com São Sebastião até hoje, São Vicente, o diácono, mártir, e hoje também se soma São Vicente Pallotti, que não foi mártir, santo sacerdote. O que essa maratona nos mostra do testemunho dos mártires? A grande entrega de amor a Jesus, irrenunciável. Quem nos ajuda a manter um coração e um amor irrenunciável por Cristo? A Santíssima Virgem Maria. Se por meio de Maria nos foi entregue o Salvador, tem mãos melhores para nos levar até Jesus do que as mãos de Maria? Se aquela que recebeu o Verbo encarnado nos braços e o amou intensamente, ao ouvir que eu e você desejamos amá-lo intensamente, podemos nós amar com amor maior do que o coração materno de Maria? Então nos unamos, nos deixemos
tomar pelas mãos amorosas dessa mãe que sabe amar seu filho como ele deve ser amado, para que ela nos eduque, nos ensine, nos ajude e nos leve, enfim, a amá-lo como ele merece ser amado. Ela que teve o coração totalmente entregue a Deus e que consagrou sua inteira vida à palavra de seu filho, que é a palavra do Pai, como não poderá nos ajudar a guardar a palavra de Deus no nosso coração e a colocá-la em prática? Ela que teve como única alegria da sua vida e a alegria plena de sua vida fazer a vontade do Senhor. Seja feita, Senhor, a vossa vontade. Faça-se, cumpra-se em mim, segundo a vossa palavra. Se é o que na nossa consagração desejamos a Deus, se nos prostramos como sacerdotes diante do altar do Senhor e entregamos tudo a Ele sob a intercessão de toda a igreja, a começar pela invocação do nome da Santa Mãe de Deus, como não nos ajudará a Virgem Santíssima a termos um coração totalmente do seu Filho e a sermos ardorosos missionários e apóstolos no meio do povo de Deus para o anúncio da fé e a salvação das almas? É a ela. São Vicente Pallotti não tinha dúvidas, não é sem razão, que amava tanto a Virgem Santíssima. Como amar a Jesus sem terminar amando a sua Santíssima Mãe? E como amar Maria sem nos tornarmos enamorados de Cristo e sem terminarmos por entregar a nossa vida completamente a Ele? Então veja, meus irmãos, e todos os meus irmãos que nos escutam, leigos e leigas, nós somos chamados a viver o Evangelho e a ensiná-lo. Ontem falávamos sobre isso e foi tão significativo. Olhando o testemunho de Santa Inês, ver que diferença fez o testemunho de seus pais e educadores. Agora, percebam, era um período de perseguição também aquele. Estávamos na segunda porção do 300, dos anos 300. Então, também eles estão sob a ameaça do martírio. Também eles estão sob a ameaça da perseguição. E anunciam e ensinam seus filhos as verdades do Evangelho. Testemunham para eles em casa e diante e em meio a toda a hostilidade como viver Cristo. Já perceberam isso? Repararam esse detalhe? Em meio a toda hostilidade, uma sociedade completamente, declaradamente hostil ao cristianismo, e ali os pais estão educando seus filhos a viver o Evangelho, dando o exemplo, não pagando na mesma moeda, rezando pelos que perseguem, como nos ensina Jesus, perdoando os que ofendem, não caluniando aqueles que o caluniam. Ou seja, as crianças estão sendo educadas através dos seus educadores, aos conhecimentos e os princípios da fé, mas estão sendo educadas, sobretudo, pelo testemunho de seus pais, que estão mostrando como suportar as provações, como viver o amor a Cristo em meio às provações, como não ter um coração marcado por uma contradição tolerável. Como assim, padre? Dizer uma coisa e praticar outra e depois se justificar quando as coisas ficarem muito evidentes que são contraditórias. Foram jovens firmes e fortes porque tiveram testemunhos firmes e fortes. Também nós vivemos em uma sociedade que que demonstra grande hostilidade aos valores da fé e a muitas das virtudes que compõem a constelação das virtudes cristãs. Mas essa hostilidade, muitas vezes, não é uma hostilidade frontal, porque se falarmos de humildade, como já em outras meditações comentamos, se falarmos de obediência, vão ser acolhidas em um discurso público como valores a serem relevados. Mas quando a gente coloca os parâmetros do Evangelho, e a gente diz a humildade segundo o Evangelho, com as medidas do Evangelho, a obediência com as medidas do Evangelho, podemos ser hostilizados diretamente, mas na maioria das vezes o que acontece é um abandono da ideia.
riem de nós e desprezam aquele modo de pensar. Entregar-se completamente a Deus, de viver as perdas que muitas vezes acontecem para não deixar de amar o seu irmão? Nossa! Muitas vezes riem da gente. E como nós olhamos para o lado e vemos os olhos dos nossos filhos, e como olhamos para os olhos e sorrimos para os olhos deles, diante disso que eles estão vendo, e testemunhamos que continuamos firmes naquilo que realmente acreditamos, e mostramos a ele como um homem e uma mulher pode ser firme de coração, e como o triunfo da bondade e da justiça acontecem quando o homem vive o temor a Deus. Precisamos testemunhar isso. A sociedade tem necessidade de ver e de aprender. E aqui nós estamos chamados, acompanhando o testemunho dos nossos irmãos, ou seja, como vimos ontem em Santo Inês, por detrás de Santo Inês estamos falando que existe toda essa realidade, também por detrás de São Vicente Pallotti tem toda uma realidade da devoção, da espiritualidade, da vida cristã de sua família. E antes de andar a fazer esse grande apostolado que moveu e mobilizou a ação dos leigos em toda a igreja da Itália e da Europa como um todo, temos ali um homem que olhou com muito carinho para a sua experiência de vida sacerdotal e para cada um daqueles jovens sacerdotes e rapazes que se preparavam para o sacerdócio que passaram em suas mãos. Teve a chance de educar a partir do coração as verdades que ele escolheu e que viveu juntamente com todos os santos e santas de Deus, juntamente com todos os mártires do Senhor, juntamente com todos os homens e mulheres batizados que ao longo dos séculos, desde os apóstolos, entregaram sua vida por amor a Cristo. E hoje, o evangelho que ouvimos é exatamente esse. Depois de subiu a montanha, diz o texto de São Marcos. Subir a montanha é uma imagem, meus irmãos, muito significativa. Ela aparece em todo o Antigo Testamento como um sinal de intimidade com Deus. Era no alto da montanha que Moisés recebeu as tábuas, era no alto da montanha que ele se refugiava para orar. Elias subiu também a montanha, o Monte Horebe, e se colocou no meio das pedras, em uma fenda, para esperar, para ver o Senhor que passava. Então a montanha ela tem um significado simbólico enorme do lugar onde Deus escolhe para falar a intimidade do coração do homem. Aonde está a nossa montanha? A nossa montanha hoje muitas vezes é a nossa igreja paroquial. É o lugar em que entramos para estar em intimidade com o Senhor. Na nossa casa, meus irmãos, marcamos a nossa montanha. Para muitos é aquele oratório que está no cantinho da sala, para outros é o quarto, para outros aquela cadeira e aquela mesinha do oratório do canto do quarto, para outros é muitas vezes o assento do carro, que enquanto trabalha como motorista, como taxista ou como prestador de serviço particular em alguma operadora de transporte, tem ali nas mãos, entre um passageiro e outro, o Santo Rosário, a rádio sintonizada, e de certa forma, aquele assento do carro é a sua pequenina montanha. Porque depois de ter recolhido na sensibilidade do seu primeiro tempo de trabalho, um pouco da experiência daqueles passageiros que levou para lá e para cá, traz consigo no coração agora a sensibilidade de rezar por eles também. Quantas vezes acontece de um passageiro, não é mesmo, meus irmãos? Vocês que trabalham com transporte particular, entra no carro e sente a necessidade de conversar, e você tem a chance ali de recolher um pouco do ânimo e um pouco daquilo que o outro está passando, e muitas vezes ele sente a necessidade de falar com alguém e até desabafa os seus sofrimentos. E a gente estava ali para cumprir um serviço, uma prestação de serviço, e de repente tem diante de si alguém que espera por uma ajuda que nem sempre a gente se sente capacitado, porque às vezes são problemas de família, às vezes pode ser um problema jurídico, às vezes pode ser um sofrimento pessoal.
e não tendo, digamos assim, uma capacitação técnica para de alguma forma agir de maneira técnica, meu irmão, minha irmã, você tem o seu coração. E a gente se dá conta disso, eu só tenho a minha vida. Eu tenho a minha vida para te oferecer. Já reparou o potencial cristão disso? Ter a minha vida para oferecer. Se o meu Deus me ilumina, se o meu Deus está sempre em intimidade comigo, se eu vivo uma vida de aliança, se eu medito continuamente a palavra de Deus, se eu procuro o Senhor, se entre nós existe uma intimidade, e eu ali naquele momento só tenho a minha vida para oferecer por aquela pessoa, ou seja, os meus ouvidos e a minha experiência de vida para trocar 2 ou 3 palavras, se essa sua experiência de vida foi impregnada de Deus, eu te digo, tens muito a oferecer ao outro, e o Senhor sabe disso. Ele cotidianamente vem ao teu encontro para encher o teu coração de paz, de vida, para te dar a experiência do seu amor, para te confortar e te iluminar com o seu Evangelho, com a força do Espírito Santo, a fim de que você seja um dom por seus irmãos. Muitas vezes vai faltar para o homem de fé a capacitação técnica para isso ou para aquilo, mas para um homem de fé nunca vai faltar o que oferecer da própria vida para saciar a fome de amor de Deus e de esperança e de fé que há no coração do irmão. Não vai faltar. Isso sempre terá o homem de fé em sua própria vida. Pois Deus, que nos alimenta, se faz também alimento por todos aqueles e nos oferece, nos leva a nos oferecermos como pão partido por amor de nossos irmãos e irmãs. Então, às vezes, a sua pequenina montanha é aquela poltrona do seu carro, onde entre um passageiro e outro. E olha, às vezes a gente escuta histórias tão sofridas, né? Quantas vezes a minha montanha também não foi o confessionário? Muitas vezes, passando horas no confessionário, como normalmente fazemos em Roma, sobretudo numa igreja de devoção a Padre Pio, o meu confessionário era do lado das relíquias de Padre Pio. E por horas ficávamos ali atendendo confissões. E acontecia muitas vezes de, ao sair a pessoa da confissão, aquela confissão me havia tocado tanto o meu coração que demorava uma outra pessoa para vir, e naquele espaço de tempo o meu coração estava ali recolhido em oração por aquela pessoa que havia partido e por tantas outras intenções que o Senhor suscitava a partir daquela santa confissão. Quantas vezes aquela ou uma outra confissão suscitava em mim uma oração de entrega pessoal ao Senhor e me levava à intimidade com Deus. E ali, aquele banquinho do confessionário fechado, era o cantinho da montanha, onde eu subia para a intimidade com meu Senhor. Quando chegava para começar o meu turno de confissão, me ajoelhava diante do altar com a Virgem Santíssima do Loreto e dizia: Senhora, acompanha cada um daqueles que vierem aqui, mas toma o coração do teu Fábio, sacerdote e pecador, coloca em tuas mãos, Senhora, para que a Senhora possa cuidar dele e tirar toda a impureza que possa haver aqui e torná-lo um coração digno de ser entregue a seu Filho. Eu me confio a Ti, Senhora, para amar a nosso Senhor e para permanecer unido a Ele e para oferecer e para me oferecer com Ele a cada um daqueles que vierem. Eu me confio em Tuas mãos. E depois ia para lá para receber a cada um daqueles que vinham. E quantas vezes também eu era visitado por Deus ali. Jesus sobe a montanha para estar em intimidade com o Pai. E chama junto de si aqueles que Ele quis. Assim diz o texto. Jesus subiu a montanha e chamou a si aqueles que Ele queria. E eles foram até Ele.
Muitas vezes, meus irmãos, é importante que nós saibamos, como o Padre está dizendo, né? As nossas montanhas, ou seja, aqueles lugares onde podemos nos recolher em intimidade com Deus. Falava daqui dos nossos amigos que prestam serviço de transporte particular, que o banco do carro muitas vezes pode ser essa montanha onde eu me encontro, esse lugar onde me encontro em intimidade com o Senhor. Muitas vezes na nossa casa, o oratório que temos, às vezes um professor pode ter a capela do seu colégio como a ocasião para fazer isso. Todos nós, como batizados e membros de uma comunidade paroquial, temos ali o sacrário da nossa paróquia como esse cantinho santo da montanha onde vamos nos encontrar com o Senhor para estarmos em intimidade e oração. Cada um tem o seu, o padre dizia, do confessionário. Pois bem, então tem esse momento em que subimos a montanha, mas tem um momento também em que Jesus nos chama para subir a montanha com Ele. Isso é importante. Em alguns momentos a iniciativa é nossa e é importante que saibamos e que tenhamos um coração ardente e desejoso de andar até Deus para estar em intimidade com Ele, de nos recolhermos no recanto santo da intimidade com Deus. Esse é um desejo que precisa estar conosco. É com alegria que o povo de Israel, diz o Salmo, cantando ia a Jerusalém. E os nossos pés e o nosso coração já se alegrava ao chegar em suas portas, Jerusalém, cidade santa, cidade escolhida por Deus. O povo peregrino, quando escolhia ir a Jerusalém, escolhia ir a esse cantinho, essa coluna santa, essa montanha santa. Bom, Jerusalém não é tão alta assim, mas uma colininha, né, do lado de Sião. Com tanto carinho, quando tive a chance de conhecer o Monte Sião, pensava que ele era bem maior, né? Ele é pequititinho, mas me foi tão simpático, porque eu só pensava na Virgem Maria, a filha de Sião. E achava, foi de uma ternura a experiência quando tive a oportunidade de ir a Jerusalém. Mas pegando essa imagem dos peregrinos que vão a Jerusalém, cantando o Salmo, como nos diz o texto bíblico, ter essa iniciativa é importante que saibamos reconhecer o cantinho da coluna da montanha, onde nos recolhemos em intimidade com o Senhor, mas que Jesus também nos chama. E aqui a gente pega a imagem de São Vicente de Palotti, que muitas vezes aquele confessionário do Colégio Romano, aquele confessionário do Colégio da Propaganda Fidei, do Seminário Romano da Propaganda Fidei, aonde ele recebia os jovens em direção espiritual e confissão, era o seu recolhimento da montanha, até que o Senhor o chamou para junto de si, para subir com ele, em sua companhia, a montanha. O Senhor nos chama muitas vezes para subirmos com ele a esse recolhimento. Perceber que Jesus nos chama a um recolhimento maior. Jesus chama os discípulos e vai investi-los de uma autoridade, como diz o texto. Ele constituiu 12 para que ficassem com ele para enviá-los a pregar e terem autoridade para expulsar os demônios. Ele vai investi-los, vai constituí-los seus companheiros de todos os momentos. Ele separa para si os 12. Então, tem esse momento em que o Senhor também nos chama para nos investir, para dividir conosco. Aqui no caso estamos falando da vocação específica dos 12, mas falando em um senso mais amplo, em muitos momentos o Senhor nos chama para junto de si. Quantos de nós, por exemplo, cumprimos um ofício de catequista paroquial, de catequista do Crisma, de coordenador de pastoral familiar, de encarregado dos ministros extraordinários da Eucaristia, ou do grupo de coroinhas, ou da pastoral social? Muito bem. Estamos atentos às vezes que o Senhor nos chama para junto de si, para que nós possamos aprender dele, aprender com ele, a expulsarmos, por exemplo, o demônio do meio dos nossos, a advertirmos onde está a presença do mal e a trazermos Deus para junto de nós, a fim de que não resista ao mal mais em meio a nós. Isso é importante.
não só nos recolhemos com o Senhor, mas quantas vezes o Senhor nos chama para junto dele. Isso pode acontecer não apenas numa iniciativa pastoral, de uma adoração ou de um encontro de espiritualidade, mas isso muitas vezes pode acontecer depois de uma reunião. Às vezes um coordenador de pastoral familiar termina uma reunião que foi realmente aquela de arrancar o couro, uma reunião difícil, cansativa, que deixou os corações agitados. Às vezes não conseguimos resolver tudo o que tínhamos para resolver e, pelo contrário, ainda descobrimos e tiramos a coberta de uma série de outros problemas que se tornaram expostos. Às vezes ali o Senhor bate no nosso ombro e nos diz: vem comigo para a montanha. Se o teu coração viu todas essas coisas, se eu te dei a conhecer e a sentir todas essas coisas, vem agora comigo para a montanha que eu vou te ensinar para aprender a viver esse Calvário, a digerir, como a gente costuma dizer, ou melhor, a guardar no teu coração essas coisas e a fazer disso uma oração de amor. Vem para junto de mim. Vem comigo agora para o alto da montanha, que eu vou te ensinar a entregar o que te pesa, as dores que te acompanham. Vem para junto de mim, porque essa é a hora em que você mais precisa da minha companhia. Eu te dei a conhecer isso tudo, te dei a chance de tomar sobre si esse peso para que você aprenda a confiar em mim e a ver o quanto eu sustento os pesos da vida e estou contigo. E o Senhor chama para junto de si. A resposta não passa desapercebida, meus irmãos. No mesmo versículo 13, as 3 coisas. Depois subiu à montanha e chamou a si os que ele queria, e a terceira coisa, e eles foram até eles. Não basta só que o Senhor nos chame, é preciso que nós sigamos até ele. Às vezes, pegando o mesmo exemplo, no final daquela reunião da pastoral familiar, o coração está agitado, a gente sente aquela vontade de se recolher com o Senhor, a gente percebe que não tem como responder aquelas coisas de imediato, que pelo contrário, até a prudência e a sensatez nos diz que uma resposta de imediato não é a melhor coisa a ser feita. O Senhor nos chama para estar junto dele, mas aí a gente se deixa levar, porque tem um montão de coisa para fazer, porque tem um trabalho, porque tem um fulano que está falando isso, porque tem um Beltrano que está falando aquilo, porque tem que ver esse detalhe, porque tem que ver aquilo. Calma. Escolhe. Se você sente que o Senhor te chama a um recolhimento, te chama a um silêncio maior, antes de tomar uma decisão, antes de tomar, aceita, segue, vai. Eles foram até ele, vai até ele. Você sentiu que viu aquela necessidade de rezar um pouco sobre aquilo, porque a reunião terminou mesmo pesada? Pega o terço. E de noite não vai ligar para A, para B, para C, para D, para falar com um, para falar com outro, que a reunião foi assim, foi assado, porque fulano disse isso, Beltrano disse. Calma, você sentiu já no teu coração, porque o Senhor não nos abandona. Então ele suscita logo no teu coração a necessidade de rezar e de silenciar o coração. Vai até ele, faz como os discípulos fizeram, e eles foram até ele. Sentiu que chamou? Vai até ele. Pega o terço e aquela noite ali, talvez seja a noite de não ligar para muita gente, de ficar em silêncio, recolhe. Entrega, pega os mistérios dolorosos. A reunião foi de grande alegria, teve grandes satisfações, foi um momento de crescimento. Foi, por exemplo, a revisão de um trabalho onde partilhamos tantas alegrias e felicidades. Recolhimento do teu coração, terminou tudo, ou com um grupo, ou então sozinho, vai diante do Santíssimo Sacramento, se ajoelha ali e diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas a Ti, toda honra e vitória, toda honra e glória pelos séculos dos séculos. És o nosso libertador, és o nosso Senhor, passastes à nossa frente, nos defendestes de todo mal, nos preservastes do perigo. Aqui estamos para bendizer o Teu nome, Senhor, e para glorificar. És forte, és glorioso, triunfastes sobre a nossa miséria, nos salvastes dos perigos, nos destes a vida. E tivemos a chance de agora cantar os seus louvores sobre o júbilo da vitória que o Senhor nos assegurastes. Vai lá, vai! Vai diante do sacrário.
Se sentiu no coração essa alegria, não se contente só em ter uma alegria. Essa alegria é um chamado de Deus, vai lá, agradece a Ele. Ou faz isso em casa. Se não teve a chance de fazer na igreja, e oferece os mistérios gloriosos. Recorda da ressurreição do teu Senhor, do triunfo dele sobre a morte. Exalta a direita de Deus Pai, o Filho unigênito. Glorifica pela vinda do Espírito Santo. E pela intercessão da Santa Mãe de Deus, a Rainha dos céus, que intercede por todos nós. Então é dessa forma, sabe? E bom, na sequência do texto de hoje, ele constituiu, pois, os 12 e impôs a Simão o nome de Pedro, e depois a Tiago e seu irmão, João, os filhos do trovão. Essa marca do nome é muito importante na Sagrada Escritura porque está associada à missão. O Senhor a Simão deu o nome de Pedro e já ouvimos tantas pregações e formações sobre isso. O Padre não vai se alongar para não já estamos com o tempo bem estendido, mas apenas queria chamar a atenção para esse detalhe. O que significou para Pedro receber um nome de Jesus? Jesus lhe deu algo, lhe deu um nome. O Senhor nos deu o nome de cristãos e nos marcou eternamente com o seu Santo Espírito. E o que tem significado para nós a alegria desse nome? Como o nome de Pedro significou para Simão uma alegria para toda a eternidade e para todos nós. O nome de cristão significa para mim uma grande alegria por mim e por todos aqueles que o Senhor me deu a graça de cuidar através da oração e da entrega da minha vida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Vicente Diácono, pela intercessão de São Vicente Palote, sacerdote, e da Santa Mãe de Deus, Rainha dos sacerdotes e Rainha dos mártires, de São José, patrono da Igreja, e São Miguel Arcanjo, patrono da Igreja, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.